bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, que hoje conversa com Marcos Costa, que é doutorando em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC, pesquisador do Observatório da População Negra pela Universidade Zumbi dos Palmares e autor do livro Ciência e Cultura Afro-Brasileira, um bicho de sete cabeças. Professor, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente aqui do EDD. Eu não vou falar todo o seu currículo, porque senão acaba o programa só falando das suas especializações, do seu currículo e tal. O senhor propôs falar sobre um tema, que é o tema da sua pesquisa, que é o diálogo entre ciência e tecnologia e os saberes afro-brasileiros. É um tema que eu, confesso, nunca tinha pensado sobre. Como eu disse antes de a gente começar a gravar, eu já entrevistei várias pessoas que pensam e são teóricos e professores e atuam com entidades que falam dessa questão racial, mas desse ponto de vista de ciência e saberes afro-brasileiros, eu confesso que eu nunca tinha pensado sobre. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor tomou a iniciativa de estudar sobre isso e falar um pouquinho como essas duas coisas se relacionam, para a gente começar o nosso bate-papo a partir daí. Certo. Deto, Vale, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês, parabenizar todo o pessoal do Citecom, o presidente Carlos, que manifestou o convite à minha pessoa e à Universidade Zumbi dos Palmares, dizer que é um prazer e uma honra estar nesse espaço junto com vocês, que é um espaço de produzir conhecimento. A temática da pesquisa que eu venho desenvolvendo vem do meu histórico como professor, né? Eu sou formado na área da Faculdade de Ciências Sociais da PUC, também tenho formação na área de artes, e eu trabalhei na Secretaria de Promoção de Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo, num equipamento chamado Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial, que atendia pessoas vítimas de racismo, com advogado, assistente social, psicólogo. E nesse centro de referência, uma das nossas atividades era implementar a Lei 10.639, que é a Lei de Ensino da Cultura Afro-Brasileira e da História Africana. E o que acontecia muito nesse ambiente? Quando nós convidávamos educadores, professores na área de Química, da área de Física, da área de Biologia, para discutir a Lei 10.000, não por culpa das pessoas, mas parecia caras e bocas dizendo assim, o que é a Lei 10.000? O que a cultura afro-brasileira e africana tem a ver com ciência, tecnologia e inovação? E aí isso foi uma provocação para mim. A partir daí eu comecei a me aprofundar mais nesse tema e o recorte que eu estudo tem a ver com uma área da ciência que se chama racismo epistemológico. O que é o racismo epistemológico? Epistemologia é uma área da filosofia que pensa assim, quem pode dizer o que é ciência? Quem pode dizer o que é verdade? Né? Eu não posso entrar no hospital e dizer, eu vou atender como médico se eu não tiver a formação de medicina. E quem pode dizer que eu sou médico? É a epistemologia, né? E aí o que acontece? A epistemologia ela trabalha com esse sentido de verdade e mentira. E aí a partir dessa experiência, eu falei, eu vou tentar descobrir se na política de ciência e tecnologia brasileira existe alguma experiência de diálogo entre ciência, tecnologia e inovação e os saberes afros brasileiros, né? Porque o racismo epistemológico, ele vai dizer assim que a ciência é fruto de uma única cabeça, que é o produto do século XVI, que a gente aprende na escola, né? Produto do século XVI, e quem é capaz de produzir ciência são os corpos geralmente brancos e europeus. Mas quando a gente olha para a história da humanidade, olhando numa perspectiva mais ampla, nós podemos fazer algumas perguntas, por exemplo, o fogo teve alguma importância para a Revolução Industrial? O que você acha, Beto? Sim. A descoberta do fogo e o controle do fogo fora da natureza foi feito no continente africano. Aí nós podemos perguntar assim, por exemplo, a questão dos números tem alguma importância para o celular, que a molecada está assistindo nosso podcast, para as câmeras que estão nos filmando? Total para a economia. Primeiro controle sistematizado dos números surgiu no continente africano. Então, os corpos negros e o pensamento negro, sim, tem contribuição para a ciência, mas muitas vezes isso é apagado dos livros, é apagado da história da ciência. Se nós fôssemos assistir uma manchete hoje, o ser humano pisa pela primeira vez no solo da Lua, será que essa reportagem faria uma retrospectiva dizendo assim, olha,
foi a primeira chama que foi acesa no continente africano que possibilitou a gente construir o motor a combustão e que hoje nos fez chegar até a Lua. Não existe essa narrativa, né? Existe um silenciamento. E eu digo assim, que o racismo, existe o racismo do que fala e o racismo do que se cala. E quando você não fala que a ciência pode ser assim, um bicho de 7 cabeças, que pensou da contribuição dos chineses, africanos, indianos e demais povos da humanidade, dos povos originários do Brasil também, a gente acaba tendo uma ciência limitada e uma ciência que corre o risco de ser extinta também. A primeira vez que eu pensei sobre essa questão da tecnologia ser preconceituosa foi quando, há uns, 4, 5 anos atrás, apareceu a notícia de que em fotografias que eram postadas no Twitter, na rede social, quando tem aquele recorte automático, se tivesse uma pessoa negra na foto, aquela pessoa seria cortada. Foi a primeira vez que eu tive esse clique de que a tecnologia pode sim ser preconceituosa, mas em relação à ciência, eu confesso que eu nunca tinha pensado sobre. Além da falta de estímulo à população negra, de falar, olha, você pode ser um cientista, você pode ser um engenheiro, você pode ser um economista, que tipo de preconceitos o senhor conseguiu identificar dentro da sua pesquisa nesse sentido? Eu acho que o que eu vou falar aqui tem a ver com a história das pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo. Por exemplo, nós estamos aqui perto da Teodoro Sampaio. Será que alguém sabe que ele foi um cientista negro? Muitas descobertas que nós temos hoje na ciência, por exemplo, a cesárea. A cesárea, que nós conhecemos, foi um cientista europeu que foi para uma comunidade africana e lá ele viu essa experiência, porque antes disso, as cirurgias que eram feitas na Europa, muitas mulheres morriam. Uhum. E ele viu todo o tratamento que essa comunidade tradicional tinha com as mulheres lá com a cesárea, e ele levou essa tecnologia, né? Então, eu acho que uma das manifestações desse racismo na área da ciência e tecnologia é pela omissão, né? Pelo não revelar a origem dos conhecimentos. Por exemplo, um dos principais medicamentos que nós temos no Brasil, e quando a gente fala assim, a questão do racismo, o que a gente precisa entender é que é muito além do que o racismo contra o negro, né? Porque no Brasil as pessoas elas vão construir todas as estratégias para não ser negras. Elas vão ser mulatas, vão ser escurinhas, vão ser morenas. Mas quando a gente sai, por exemplo, do Brasil e vai para a Europa, o máximo que nós somos lá são latinos-americanos. Uhum. Então, na verdade, quando eu falo dessa questão do racismo, não é só contra a população negra, é contra os corpos que vivem no lado sul do mundo, né? Porque quando a gente observa a mídia, a televisão, as revistas científicas, dá muito destaque mais para o pensamento que está no norte do mundo, né? Se a gente fosse dividir esse globo. E eu penso que para a gente identificar esse racismo epistemológico, o racismo do pensamento, basta você pensar na grade curricular dos seus professores quando você estudou, quando eu estudei. Lembre quantos professores negros você tinha. Outra estratégia. Analise a bibliografia do curso que você estudava, né? Nós estamos no espaço que é Sindicato dos Economistas, né? Será que só os europeus são capazes de pensar em economia? Será que só eles conseguem sistematizar a economia? E será que o único modelo econômico que existe no mundo é o capitalista? Eu não estou dizendo que tem que ser socialismo, não estou nessa bipolaridade, mas eu estou dizendo assim, será que não existem outros modelos de sociabilidade, por exemplo, das nossas comunidades tradicionais, né? Uma das experiências que a gente percebe, por exemplo, onde existe um terreiro, que tem a ver com eu chamo isso de tecnologias da oralidade, que é uma tecnologia que não está sistematizada no papel, mas é uma tecnologia, é um aplicativo, uma estratégia que os povos criaram para sobreviver. Quando você observa, por exemplo, todo lugar que tem uma comunidade de terreiro, a natureza não é destruída, né? E a gente vê toda essa crise climática que nós estamos passando. É resultado desse modelo industrial, econômico, da Revolução Industrial, que achou que só o pensamento branco e só o pensamento europeu tinha solução para a humanidade. E a gente está vendo que nem tudo, que a ciência não é um ciclo que só avança, né? Exemplo disso é a bomba atômica e outras realidades que a gente percebe aí, né? Alimentação, né? A gente vê que o fruto dessa ciência eurocêntrica é uma alimentação que mata, é um carro que polui,
E existem muitos avanços, né? Existem muitos avanços. Eu não estou querendo com isso negar os avanços da ciência e da tecnologia, mas eu acho que a gente tem que ter esse estudo e esse olhar crítico também para esse desenvolvimento econômico. Quais as conclusões que você chegou quando terminou o livro? Como era a sua cabeça antes e como ela ficou depois que você finalmente concluiu esse material? Uma das coisas que ficaram bem destacadas para mim é que o racismo não é... O que está por trás do racismo não é só pele branca ou negra. O que está por trás do racismo é uma briga, uma luta e uma disputa econômica. É dizer quem vai poder sentar no banco de uma universidade federal e ganhar alguns R$1.000 e quem não vai poder dizer. É dizer quem vai poder legitimar que uma certa erva tem o poder de cura ou não tem o poder de cura. Quando a gente observa que sempre atrás desse abandono, desse silenciamento dos conhecimentos tradicionais, o que está em disputa são postos de trabalho, oportunidade de acesso ao mercado de trabalho e oportunidade de poder se desenvolver economicamente. O que eu observo que está por trás é isso. O que mudou do seu pensamento quando você iniciou o processo desse livro para quando você concluiu? Que mudou é que eu penso assim que a experiência que eu estudei foi uma experiência da Universidade de Brasília, um projeto chamado Encontro de Saberes. Um projeto muito interessante que eles fazem o quê? Eles convidam mestres indígenas e mestras quilombolas, ribeirinhos, para ministrar as matérias junto com os professores acadêmicos da universidade. E lá esses professores recebem o título de notório saber, e ter esse título eles são autorizados pelas instituições científicas, né, universitárias, a dessas aulas. E lá eles recebem um salário dando essas aulas. O que mudou na minha cabeça é que, na verdade, assim, a gente tem que procurar construir protocolos que incluam esses corpos dentro da discussão científica e tecnológica. E o que ficou bem claro para mim é que se a ciência ela continuar nesse processo do preconceito, do racismo epistemológico, do racismo do pensamento daquele que não é branco, daquele que não está na universidade, a tendência dessa ciência e tecnologia é gerar a própria extinção do ser humano e da própria ciência. Porque a gente não consegue chegar em nenhum lugar sozinho, né? Tem um medicamento, por exemplo, que é usado hoje, o pessoal pode puxar aí no Google, para pressão alta, e é vendido no mundo inteiro. E esse medicamento ele saiu de uma serpente brasileira, né? Só o que acontece muitas vezes conosco? Nós temos a síndrome do vira-lata, que é a cabeça colonizada. Do ponto de político administrativo, nós não somos mais colonizados, mas do ponto de vista do sonho, da perspectiva de futuro, da identidade como povo, nossa referência sempre eu sou descendente de alemão, sou descendente de espanhol, sou descendente de africano e ninguém é descendente do Brasil. Então o Brasil é um ser órfão, né? E o que acontece? Muitas vezes não, nós temos a maior biodiversidade do planeta. Nós temos medicamentos que têm o potencial, por exemplo, de ser a cura do câncer, ser a cura do Alzheimer, mas está lá nos quilombos, está lá jogado lá no Amazonas. E aí o que tem mudado em mim, assim, que eu acho que a gente tem que ter uma relação de afeto, acreditar no Brasil, acreditar que nós temos esse potencial, acreditar que nós não somos descendentes de pessoas escravizadas, nós somos descendentes de pessoas que fizeram o controle humano do fogo, que descobriram os números, que desenvolveu a ciência, que desenvolveu a tecnologia, e nós fazemos parte, sim, da Revolução Industrial. Nós fazemos parte, sim, das revoluções agrícolas que aconteceram no Brasil. Porque muitas das estratégias que os próprios portugueses usaram na agricultura e que hoje fazem parte da agricultura brasileira foram trazidas pelas pessoas do continente africano. E aí eu acho que a gente tem que ter um processo de olhar para o espelho. Acho que falta, e o que tem mudado dentro de mim é isso. É olhar para o espelho
e se vê como pessoas capazes, sim, de produzir ciência, tecnologia e inovação. Né? Se a gente olha, por exemplo, essa Câmara, qual é a nacionalidade dessa Câmara? Será que ela veio do norte ou do sul do mundo? A marca do seu carro, a marca do Uber que eu vim para cá. Na verdade, quando existe esse controle da ciência e tecnologia, é dizendo assim, quais são os corpos que vão poder produzir tecnologia e os corpos que vão ser meramente consumidores de tecnologia. Eu acho que o Brasil ele tem que sair dessa dimensão de ser um consumidor de tecnologia e ser um produtor de tecnologia. Para mim, a grande discussão que está por trás disso é isso. Esse é um debate antigo, que de tempos em tempos aparece. Algumas pessoas trazem isso, a gente tem o professor Miguel Nicoleles que fala isso, a gente tem o Silvio Almeida que fala sobre isso, mas parece que não sai do campo teórico de alguns pensadores. Na universidade, de um modo geral, isso está sendo pensado, isso que você disse agora, de mudar esse pensamento para que o Brasil se torne potência na tecnologia? Sim. No caso da Universidade Zumbi dos Palmares, e o grupo de pesquisa que nós temos lá, que é o grupo de pesquisa do Observatório da População Negra, nós estamos com algumas linhas de pesquisa. Nós temos uma linha de pesquisa na área de direito, temos uma linha de pesquisa na área de marketing, na área de pedagogia e na área de tecnologia da informação. E uma das coisas que nós temos trabalhado muito lá, tem um projeto que nós temos que foi desenvolvido pelo diretor de Relações Institucionais da universidade, chama-se Escola de Saberes. E essa Escola de Saberes, nós fazemos questão, por exemplo, de ter dentro do grupo de pesquisa não só mestres, especialistas e doutores, mas nós chamamos mestres e mestras dos saberes tradicionais, africanos e indígenas. E outra estratégia também que nós temos procurado discutir muito com as pessoas é o que é tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia e inovação, nós não estamos falando só do aplicativo, mas tecnologia são o quê? São recursos, são estratégias, por exemplo. Isso daqui é uma tecnologia, que é uma tecnologia que a gente usa para escrever, e aí no caso o papel é uma tecnologia, o copo é uma tecnologia. Quando a gente pensa essa ideia de tecnologia, a gente pensa no sentido mais ampliado. Por exemplo, como que a gente pode construir estratégias para melhorar a educação? É uma tecnologia. Como a gente pode construir estratégias para a questão das políticas afirmativas, que é a tecnologia das ações afirmativas da inclusão do corpo negro e da população negra dentro do mercado de trabalho, dentro dos cursos na área de tecnologia. Para isso também nós temos feito parceria com o Senai, e o Senai tem trazido vários cursos lá para dentro da Universidade Zumbi dos Palmares, e a gente tem construído esse tipo de estratégias. Quando eu pergunto quem está pensando sobre isso no ambiente das universidades, é porque você até citou em uma das suas respostas a situação que a gente está passando agora na região sul. Eu gosto sempre de reforçar que a gente está gravando esse programa no dia 25 de maio de 2024, e o Rio Grande do Sul está passando por uma das maiores tragédias climáticas da sua história. É importante reforçar porque esse programa vai ficar gravado e assim, é um documento histórico para as pessoas ficarem sabendo pelo que essa região especificamente está passando nesse período. Em 2018, o governo do estado do Rio Grande do Sul fez uma mudança na legislação ambiental, que levou 8, 9 anos para ficar pronta. Houve uma mudança que ocorreu em 45, 50 dias, que suspendeu uma série de itens desse Código Ambiental sem passar por uma análise técnica mais criteriosa. E isso foi em 2018, agora em 2024 a gente está, de certa forma, acompanhando as repercussões nessa mudança no Código Ambiental. Ontem, eu li, o estudo saiu um pouco antes, mas eu li ontem uma notícia que mostrava que as áreas mais atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul são as áreas periféricas e traziam nessa notícia um mapa dos locais onde tinha mais concentração da população negra, obviamente, eram as áreas mais atingidas. A minha pergunta é quem está pensando nisso, porque no momento que há uma mudança, ou há uma criação de um código ambiental, ou há uma mudança no código ambiental,
Os locais onde essa população vive tem que ser levado em consideração, tem que estar sendo pensado na hora que você vai criar esses critérios. E parece que não está sendo, porque quando a gente tem os desastres das chuvas aqui em São Paulo, que a gente teve no começo do ano, os incêndios que a gente teve na Amazônia, as condições de chuva que ano sim, ano também acontecem no Rio de Janeiro, na região serrana, sempre a população negra é a população que mais sofre. E quando é pensado, quando se pensa em estratégias para mitigar, para resolver, para buscar soluções para isso, me parece que as vozes das pessoas que vivem nessa região, ou professores e acadêmicos que estudam esse tema, não está sendo ouvido. Eu queria a sua impressão sobre isso. Tem alguns estudos que foram feitos também aqui na cidade de São Paulo que fala com relação à questão ambiental, né? Que uma pessoa que mora na Zona Leste de São Paulo, ela tem, eu esqueci a porcentagem, mas muito mais possibilidade de morrer por causa da poluição, pela ausência de árvores que tem na Zona Leste de São Paulo. As zonas de calor, né, são mais nas regiões periféricas, eu já tinha ouvido falar sobre isso. E existe um campo de estudo que nós temos discutido muito lá no nosso grupo de pesquisa, que é a questão do racismo ambiental, né? E como que esse racismo ambiental, ele se materializa? Ele se materializa você observando, por exemplo, onde ficam os bolsões e lixões da cidade de São Paulo? Nas regiões onde existe a maior parte da população negra e pobre. Isso mostra, primeira coisa, se o Brasil quiser se desenvolver, ele tem que ter uma agenda que ele inclua o povo negro, porque é mais de 50% da população. Significa o quê? Se o Brasil resolver o problema da população negra, mais 50% do Brasil vai ser desenvolvido. E resolver essas questões que você está apontando, a questão do racismo ambiental, da questão de habitação, significa o quê? Que a questão... Porque fizeram uma suposta libertação no dia 13 de maio, assinaram o documento, no dia 14 não fizeram mais nada. Jogaram esse povo para a rua, né? E aí eles que trabalhavam não tiveram mais acesso ao trabalho, trouxeram os italianos para ocupar os postos de trabalho. Então, na verdade, o que tem que ser feito são abolições que faltam ainda ser feitas, né, no Brasil. E a possibilidade do Brasil se desenvolver só vai se desenvolver se de fato o Brasil olhar para a maior parte da população, porque nós não somos a minoria. A população negra não é a minoria. Nós somos a maioria do Brasil e o Brasil só vai se desenvolver, ele só vai crescer se de fato ele tiver políticas transversais que pensem a questão ambiental, a questão de habitação, porque esse corpo ele habita num lugar, esse corpo se alimenta, esse corpo estuda, esse corpo trabalha, né? E precisa ter políticas públicas que atravessem esses corpos, essas histórias, de maneira transversal, que olha para esse ser humano como um todo. A gente, esse debate do meio ambiente, ele está muito em voga porque o mundo está passando por uma série de eventos extremos climáticos, não só no Brasil. Mas a gente tem aqui no Brasil uma mulher que talvez seja a maior ou uma das maiores referências nesse campo no planeta, que é agora a ministra Marina Silva. Certo. Que parece que não está sendo ouvida mais uma vez dentro dos alertas que ela faz durante toda a sua vida. Tem uma entrevista dela, de, 4 meses atrás, que ela fala que esses eventos extremos vão ocorrer com recorrência e que as legislações precisam ser ajustadas para isso. 2, 3 meses depois acontece essa situação no Rio Grande do Sul. Quando você vê, mesmo uma pessoa que é referência, como a ministra Marina Silva ou o ministro Silvio Almeida, que tem teses tão espetaculares sobre essa questão, inclusive o termo racismo estrutural foi criado por ele. E parece que esses ministros, essas referências não são ouvidas. Qual que é a sensação que isso transmite para as academias, para as pessoas que são responsáveis por debater esses temas? Então, sobre essa questão deles serem ouvidos ou não, eu vou deixar para fazer essa avaliação um pouquinho mais para frente, quando estiver terminando o governo, para a gente poder ver, né, o impacto que isso teve, a presença deles. Mas eu penso assim, que existe essa dimensão
mais ampla que a gente está falando na política pública, mas eu acho também que existe uma dimensão individual, né? Eu acho que a gente também não pode esquecer a nossa responsabilidade individual. E aí eu acho que, por exemplo, as pessoas precisam... Hoje se discute muito a questão do quinto poder, que é o poder que a mídia tem de pressionar os agentes públicos para haver mudança na agenda das políticas públicas. Mas eu acredito muito também na participação popular, na participação de todos. E aí eu acho que existem espaços que não têm sido tão ocupados e que eu acho que a gente pode ocupar, que são os conselhos participativos regionais, são os conselhos de educação, conselho de meio ambiente, conselho escolar, né? Eu passei muito tempo na escola pública dando aula e às vezes a gente sente assim que a mesma questão do Brasil, que às vezes as pessoas não veem a escola pública como um patrimônio deles, como recurso deles. E eu acho que todos nós temos que participar dessas instâncias de poder. Porque eu acho que tem até um provérbio que diz assim, que político é que nem feijão. Ele só cozinha na panela de pressão. E aí eu acho que também tem que haver a pressão de todos nós, cada um dentro da sua área. Você aqui fazendo seu podcast, apontando, quem está nos assistindo, participando das instituições representativas da sua comunidade, do seu bairro, quem está na universidade participando nos conselhos representativos. E aí eu acho que cada um consegue dar uma contribuição para tentar mudar, nem que seja minimamente. A sua pesquisa agora de doutorado é sobre a utilização de plantas medicinais pelo Sistema Único de Saúde. Isso. Que tipo de pesquisa é essa? O intuito é que, sei lá, uma planta que é utilizada para controle da insulina, do diabetes, seja utilizada por toda a rede ou em locais, em regiões específicas? Fala um pouquinho sobre isso. Então, Deto, na verdade é assim, existe já protocolos do Sistema Único de Saúde de plantas que foram estudadas, a Fiocruz tem um trabalho grande nessa área, e que essas plantas já são indicadas e os médicos podem receitar. Existe na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, o Centro de Práticas Naturais. E aí o meu projeto de pesquisa, primeira problemática que eu levantei foi, sobretudo, na questão da Covid, né? Quando houve a Covid, nós vimos a dependência que nós temos do exterior, né? Sim. Dependência enorme. E aí, na verdade, o que eu estou estudando como são compostas essas cadeias produtivas das plantas medicinais, quem são os atores que estão presentes nessas cadeias de plantas medicinais e como que a gente poderia, por exemplo, a partir de comunidades quilombolas, construir projetos com apoio da iniciativa privada e do governo, para a partir dessas plantas que forem inseridas dentro do SUS, gerar emprego, gerar renda, gerar trabalho e desenvolvimento econômico. Mas a utilização dessas plantas seria de que forma? Seria como base, matéria-prima para a criação de medicamentos? Seria a oferta da planta em si, um chá, alguma coisa nesse sentido? Completamente leigo nesse assunto. Fica à vontade. Me explica, por favor. Na verdade, existem plantas que, nessa lista que eu te falei da questão do SUS, já existe vários chás que têm comprovação científica feita e que a população pode usar. Mas muitas vezes existe também o lobby das indústrias. Nenhum médico nunca me receitou um chá para nada, tá? Só para trazer isso aqui, eu não sabia que existia. Existe o lobby das indústrias que elas têm interesse em ter domínio desse mercado, né? Então, na verdade, a economia política, ela tenta estudar esse cenário, como se dá essa luta de força, né? Como que esses lobbies também influenciam lá dentro do Congresso, dentro da Anvisa ou dentro de outras instituições, né? Estão surgindo polos tecnológicos em algumas regiões do Brasil. A gente tem na região nordeste de Pernambuco, muito forte. Aqui em São Paulo, na região de Mogi, começa a despontar um polo tecnológico. A gente está tendo uma busca maior da população negra, de um modo geral, para participar desse desenvolvimento tecnológico que o país está passando, mesmo que não tão rápido quanto a gente esperava? Ou ainda não?
ou é como uma foto de conclusão de curso de uma faculdade de odontologia qualquer, que parece que é sempre na Suécia? Vou te dar um exemplo concreto, ok? A Universidade Federal do ABC, onde eu faço doutorado hoje, ela foi uma universidade pensada para a questão de ciência, tecnologia e inovação. Lá tem curso na área de aeronáutica, biotecnologia, diversos ramos. E a minha linha de pesquisa é economia da ciência, tecnologia e inovação. Então é um polo que surgiu por causa da questão da desindustrialização do ABC e o foco lá de ciência, tecnologia e inovação. Com relação à questão da população negra, as universidades federais aplicam a política de cotas. Eu sou um aluno que entrei no mestrado pelas cotas, estou no doutorado pelas cotas. E as cotas foram fundamentais, cotas é uma tecnologia, entendeu? Nesse sentido mais amplo. As cotas têm sido uma política pública fundamental. Por quê? Porque meu histórico, vim do EJA, cursei o EJA, todo meu estudo, desde o primário até o ensino médio, foi todo supletivo. Não tive uma base muito profunda. E através das cotas, eu acho que me deu condições de competir com pares que fossem iguais a mim mesmo, né? Dentro das escolas públicas de infelizmente, às vezes poucas qualidade. O EJA, que às vezes eu não tive acesso a muitas matérias como química, matemática, física de maneira profunda, né? E eu acho que isso tem sido realidade. Tanto que hoje, mais de 50% dos alunos de escola de universidades federais são negros ou descendentes de pessoas negras. O senhor tem um filho que está acompanhando, está ali. João José. João José está acompanhando a gente. Eu também tenho um filho de 9 anos, vai fazer 10 anos agora no final do ano. Como que o senhor, enquanto homem negro, pai e professor acadêmico, trata desses assuntos, mostra esses assuntos para o seu filho? E como que a gente pode levar esses debates, começar a fomentar esse debate também para as nossas crianças, para que um menino negro, uma menina negra possa crescer achando que ela pode ser também uma cientista, também uma acadêmica, também uma professora universitária, ou também um médico, um dentista, etc. Primeira coisa, eu aprendo muito com os povos indígenas. Os povos indígenas, eles, quando vão educar o menino, ele convida o menino para andar pela mata, pelas trilhas. E a forma mais poderosa que eu aprendi também com meu pai, um homem negro, é que a gente deve educar pelo exemplo. Pelo exemplo. Porque o discurso ele é muito importante, mas o de fato que gera impacto na vida de qualquer ser humano é o exemplo de vida. Então, a primeira coisa que eu faço é, sempre que eu tenho oportunidade, é convidar meu filho para andar comigo pelas trilhas, pelos caminhos, e aí ele vai vendo onde eu estou andando. E também mostrar para ele que o conhecimento é importante. Quem tem conhecimento tem poder, né? E tentar passar os conteúdos, seja como professor, como pai, como tio. Se você não tiver encantamento pelo que você faz, dificilmente você desperta encantamento no outro. Então eu tenho muito amor pelo conhecimento. E esse amor que eu tenho pelo conhecimento, eu procuro transmitir para o meu filho, meus sobrinhos, para a comunidade dos meus amigos que estão perto de mim, pelo exemplo. Eu acho que não existe palavra mais poderosa do que o exemplo, entendeu? Se você tiver o exemplo, você educa. Ainda que você às vezes não veja o fruto dessa semeadura, mas um dia essa semente ela vai frutificar, porque ela está numa terra boa, está sendo aguada, está sendo cultivada. Professor, para a gente encerrar, ciência e cultura afro-brasileira, um bicho de 7 cabeças. Um bicho de 7 cabeças, interrogação no final. Onde as pessoas podem encontrar esse livro? Ele está disponível para venda? Essa é a primeira edição, já estão sendo pensada uma segunda edição? Essa primeira edição terminou, nós lançamos ele em dezembro e terminou, mas o pessoal pode fazer pedido só dar um Google lá, né, entrar na editora Filocésar. E eu gostaria de deixar uma frase aqui, posso? Claro que pode. Tem uma frase que eu acho que ela é muito importante, que é minha, e ela diz assim, né, que o povo que não reconhece o seu rosto, olha no espelho e zomba de si mesmo. É isso. Professor Marcos Costa, obrigado por ter aceitado conversar
com a gente aqui Eu no que agradeço, EDD. Beto. Espero que o senhor volte numa Muito outra obrigado pelo oportunidade acolhimento. para a gente falar mais sobre esse e outros temas. Para o filhão que está ali vendo a gente, obrigado por ter acompanhado. Você que está aí em casa, obrigado por ter acompanhado a gente. Se tiver mais alguma dúvida, comenta aqui, manda para a gente. Eu tenho certeza que o professor Marcos vai ter prazer em responder. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.